Olá pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ler uma palavra de Deus e vamos direcionar o que Deus tem falado com nós nessa palavra. É da mulher que foi curada do fluxo de sangue e diz assim em Marcos 5: certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e havia padecido de muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. Sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disse-lhes aos seus discípulos: vê que a multidão te aperta. E disse: quem me tocou? E disse: olha ao seu redor, para que ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante-lhes e toda a verdade. E disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. O que acontece nessa palavra aqui? Nós, seres humanos, carne, a gente temos que ir no médico. Se Jesus colocou a sabedoria em médicos, hoje, doutores em todas as áreas, foi para que eles pudessem fazer o possível para a nossa vida. Uma gripe, você vai ali, você toma um remédio, sara. Você vai no médico ali, sara. Uma dor de cabeça, uma dor no braço, você vai no médico ali, ele te dá um remédio, sara. Mas, e quando é um câncer? Que os médicos falam que não tem mais cura. Que os médicos falam que você tem prazo de vida. E a AIDS? Que uma pessoa vive a vida inteira tomando coquetel. Eu falo isso porque eu tive um tio que teve AIDS e morreu. Não foi de AIDS, mas ele, quando ele pegou a AIDS, ele tomava coquetel todo dia. Porque não tem cura para AIDS. E o câncer maligno, que não tem cura. E as doenças que o médico já te desenganou. E a vida, sobre quando você está numa cama que está entre a vida e a morte, que o médico já declarou que você está morto. Olha o que essa mulher fez. E que havia padecido com muitos médicos. Quer dizer o quê? Que essa mulher do fluxo de sangue, ela já foi para muitos médicos tentar resolver o problema dela. Mas o problema dela não foi resolvido dela. Porque o problema dela não era só o fluxo de sangue. O problema dela já estava no espiritual. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Essa mulher provavelmente ela tinha dinheiro, ela gastou tudo que ela tinha em médicos e nada resolvia. Quando a doença vem através do espírito, que o diabo coloca aquela doença ali, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, que o seu dinheiro não vai trazer a cura para isso. Ou até o mais pobre. O remédio não vai trazer cura. Foi a palavra, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado nisso, antes indo a pior. Cada vez ela estava piorando. Mas essa mulher ouviu falar de um certo homem chamado Jesus,
que fazia milagres e bênçãos por toda a cidade de Jerusalém, toda a Galiléia e por onde ele passava. Essa mulher, ela ficou parada, esperando Jesus. Ela ficou ali na sua cama, parada, reclamando, murmurando, porque ela estava correndo aquele fluxo de sangue. Ela ficou ali? Ela não ficou. Antes de ela saber de Jesus, ela correu atrás de todos os médicos para ser curada e não conseguiu. E você tá doente aí na sua cama, você não vai no médico. Muitas das vezes essa dor que você está sentindo, um médico pode resolver. Mas se não for o médico que vai resolver, é só o próprio Jesus que pode resolver essa sua situação. Seja em qualquer área da sua vida. Aqui nós estamos falando de uma mulher de doença de fluxo de sangue. Mas em qualquer área da sua vida. O seu casamento está doente, o seu filho está doente com os vícios, marido, esposa doente com vícios, traições e qualquer outra coisa. E você vai ficar aí sentada no sofá chorando? Sentada na sua cama chorando? Até quando você vai ficar chorando e não vai atrás? Essa mulher gastou tudo que ela tinha. Hoje tem mães, tem pais que tá gastando rios e fortunas de dinheiro, colocando filhos em clínicas, colocando filhos em chacras, para ver se eles param com o vício das drogas. Uma doença maldita esses vícios. Só que você não está recorrendo a Jesus, porque a doença dos vícios, a doença do corpo já se tornou uma doença espiritual. Mas você está aí parado chorando por quê? Até quando você vai ficar aí chorando? Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e vem falar para mim que hoje você não ouviu falar de Jesus. Eu torno a repetir em todas as minhas pregações que eu falo. Do Novo Testamento para cá, Jesus não parou de falar uma vez com o ser humano. Ele ficou 400 anos sem falar com o ser humano, para o ser humano ficar, Deus dará, fazer o que quiser da vida. Até que ele envia João Batista, a voz que clama do deserto, para pregar o evangelho a toda criatura. E hoje nós temos a palavra de Deus. Você não quer acreditar no pastor? Beleza, mas acredita nisso daqui. Você não é obrigado a acreditar em ninguém não, mas a palavra está aqui. Se você não acredita nisso daqui, ou você é ateu, ou você está desprovido de fé. E você vai ficar aí chorando, murmurando, reclamando do A, do B, do C, como diz aquele desenho, ó vida, ó céus. Você vai ficar assim. Mas só que essa mulher, ela se revoltou com tanta doença, com esse fluxo de sangue. Eu creio dentro de mim que ela se sentiu revoltada. Falando assim, eu já gastei tudo que eu tenho. As coisas só estão piorando. Mas eu ouvi falar de um Deus que cura. As suas vestes curava. É a palavra que está falando aqui. As vestes de Jesus saía poder, saía cura, libertação. E aquela mulher, ela foi tão determinada na cura dela, tão determinada, que ela enfrentou uma multidão para que ela seja curada, para que ela seja transformada. Porque o dinheiro dela não dava a cura para ela. Os médicos não davam mais a cura para ela. A doença que você está enfrentando, seja física ou espiritual, é só Jesus que pode te dar a cura. Para onde você já correu? O que resolveu? Você já foi em várias religiões, você já foi em vários médicos, e o seu casamento está doente, o seu filho está doente com vícios, seu marido, esposa, traição. Vocês estão fazendo terapias, passando em psicólogos. Não estou falando que é errado, é certo, mas você está vendo que não está resolvendo nada. E só há um Deus que pode resolver essa história. E você está aí parada esperando o quê? Até quando você vai ficar aí sentada chorando? E você, homem, vai ficar aí chorando até quando? Você vai ficar no seu sofá esperando a vida passar? A sua família se acabar? Com doenças psicológicas? Doenças espirituais e não vai fazer nada? Essa mulher correu para os braços de Jesus. Ela só precisou falar o quê? Eu vou tocar em suas vestes e eu vou ser curado.
eu vou ser curada. Aquela mulher, ela foi com tanta determinação, tanta determinação, sem Jesus saber quem ela estava ali. E ali tinha uma grande multidão naquele lugar ali. Tanto que ela toca a Jesus. Olha o que ela fala. E logo Jesus, conhecendo o teu poder que sai dos mesmos, voltou para a multidão. Quem tocou em minhas vestes? E disseram a Jesus, a multidão te aperta, diz, quem me tocou? Jesus sentiu naquela mulher um toque diferente, porque ela foi determinada a ser curada, ela foi determinada a procurar a cura, a libertação da vida dela, dessa doença, porque já era um mal, não era uma doença da carne, igual uma gripe, igual uma dor de cabeça que a gente tem, ou uma dor no braço que a gente toma um anti-inflamatório e já era, não, já era um mal. E ela olhava ao redor e veio o que fizeram. Então a mulher sábia, e que ele tinha acendido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. Olha que Jesus fala para essa mulher. Ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e vê-se curada deste mal. O próprio Jesus falou que já era o mal. Não era mais a doencinha da dor de cabeça que nós tomamos uma dipirona e tudo resolve. Toma um Dorflex, tudo resolve, não. Era o mal. Jesus falou que era o mal. O próprio Jesus falou. Então Jesus viu o mal. Então muitas das vezes você está com mal, você mesmo já se viu esse mal, mas você está aí chorando, murmurando. Você já foi em todo lugar e nada resolveu o problema, mas você não foi para quem? Para Jesus. Porque Jesus é o único que vai resolver o seu problema. Olha que Jesus fala para ela, você é curada desse mal, e é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer te curar desse mal, esse mal que persegue você, seja uma doença, seja uma enfermidade, seja um casamento doentio, um relacionamento doentio, uma doença psicológica, ansiedade, depressão, seja a doença que for. Você já correu para tudo que é lugar e nada resolveu. Por que você não corre para Jesus? Você está com medo do vizinho que ele vai falar? Ai, você está indo para a igreja. Nossa, você vai largar isso, você vai largar aquilo para ir na igreja? O que é mais importante? A sua cura, a restauração, a cura sua, da sua casa, da sua família, das doenças do mal que está dentro de você, ou agradar o parente ou o vizinho? Você vai ficar aí murmurando, chorando até quando? Olha, a palavra de Deus está aqui. Na onde você mora deve ter trocentas igrejas. Seja elas boas ou ruins, cada um vai aonde nosso coração inflama Jesus e a gente vê Jesus pregando. Mas vai até Jesus, ele é o único que pode curar. Ele é o único que pode te libertar dessa situação. Essa mulher, ela foi determinada a ser curada. Vai na igreja determinado a ser liberto, a ser curado, a ser salvo, a salvar sua família, a salvar sua casa. Jesus não sabia quem era essa mulher, mas quando ela toca nele, ele vê um toque diferente nessa mulher. E quando você dobrar o seu joelho, aí nesse chão da sua casa, você está lá no templo, lá na igreja. Eu falo templo, que é igrejas, independente qual é a igreja que você vai, ou seja, no chão da sua casa aí, você dobrar o seu joelho, você vai tocar as vestes de Jesus e sabe o que vai acontecer? Um milagre vai acontecer na sua vida. Você vai ser curado, transformado, restaurado, em nome de Jesus. Mas você tem que crer. Essa mulher creu. Essa mulher, ela não ficou chorando, murmurando pelo caminho, não. Ela enfrentou a multidão. Ela enfrentou o que tinha para tocar nas vestes de Jesus. E você está com medo do quê? Você vai ficar aí? Não vai enfrentar a multidão, não? Eu vou dar um exemplo claro. Se você tem um filho pequeno e tem uma multidão na sua frente, e seu filho começa a passar mal e você está com ele aqui nos seus braços, você não enfrenta a multidão para passar com o seu filho para levar ele no hospital? Sim ou não? E a gente não faz tudo pelos nossos filhos? Então faça isso pela sua vida.
Enfrenta a multidão, enfrenta todos que aparecer diante de você e vai atrás da sua cura, da sua salvação, da sua libertação, porque na hora que você dobrar o seu joelho, eu tenho certeza do que eu estou falando em nome de Jesus, essa palavra vai se cumprir, porque eu sei o Deus que está escrito aqui. Na hora que você enfrentar essa multidão, colocar Jesus em primeiro lugar e você abrir sua boca: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, me cura, me liberta, me salva, salva o meu filho, meu marido, você vai ver um milagre acontecer na sua vida. É você que tem que fazer isso. A palavra de Deus está aqui, igrejas estão abertas, a palavra de Deus é pregada, basta você crer. Essa mulher creu. Olha o que ela fala: e ouvindo falar Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou em suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte e o seu sangue, e se sentiu o corpo está curada de todo mal. Essa mulher você sabe o que ela falou? Ela falou uma coisa só: é só tocar em suas vestes. Fala para Jesus que você vai tocar nas vestes dele, sabe como? A gente não pode pegar aqui e fazer assim: ó, vou tocar em Jesus. Mas você sabe o que você pode fazer hoje, nesse exato momento, pela misericórdia de Deus? Rapassuri canta na base. É dobrar o seu joelho e falar: Jesus, ouça minha voz. Cura o meu espiritual, cura-me de todo mal, porque muitas das vezes o que você está carregando no físico é uma doença espiritual. Olha Deus falando contigo nesse exato momento, é Deus tocando no seu espiritual nesse exato momento, e Ele vai curar o seu espiritual. Dobra o seu joelho onde você estiver agora, põe diante do Espírito Santo toda essa dor, porque os médicos não resolveu, mas Jesus vai resolver essa situação em nome de Jesus. Ouça Deus falar contigo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Mas Deus vai te curar. Basta você crer. Essa mulher creu. Primeiramente ela creu nos médicos. Os médicos não podiam fazer mais nada. As doenças foi piorando, o fluxo foi piorando. Ela tinha 12 anos. Anos de fluxo. O corpo dela gerava sangue e caía, gerava sangue e caía, gerava sangue e caía. E ela gastou rios de dinheiro, provavelmente. Mas quando ela ouve falar do Todo-Poderoso, mas quando ela ouve falar do Espírito Santo, quando ela ouve falar do próprio Deus que anda pela terra, ou você está esperando Jesus andar pela terra? Não espera isso não, porque na hora que Jesus for querer andar pela terra, Ele vai levar os seus. E não vai ter mais isso não, isso já aconteceu, gente. Ele está aí do seu lado, Ele está aí, ó. Você que está ouvindo essa mensagem, Ele está aí do seu lado. Sabe o que Ele está falando para ti? Dobra o joelho, fala comigo, porque a sua voz vai chegar ao trono dos céus agora. O céu se abre nesse exato momento. A sua oração vai romper os 3 céus. E anjos subindo e descendo, levando sua oração e trazendo as bênçãos do Senhor para sua vida. E você vai tocar o trono de Deus através da sua oração. E um milagre vai acontecer na sua vida. Seja a cura que você tanto quer de doenças e enfermidades, ou a cura no seu casamento, a cura do seu filho, a cura em todas as áreas da sua vida. Basta você crer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Se essa mulher não corre para Jesus Cristo e fala que é só tocar em suas vestes, ela poderia morrer com doenças e com mal dentro dela, porque Jesus falou que há um mal. Você é curada do mal, ó, e vê ser curada deste mal. Jesus falou que era um mal. E muitas das vezes o que você está sentindo é um mal. Um mal espiritual que transcendeu no corpo natural. Então seja curada. Dobre o seu joelho, fala com Jesus: cura minha alma. Ah, mas eu não tenho nenhuma doença, pregador. Mas você não perdoa. Você é fofoqueiro, fofoqueira.
Você tem mágoas. Você carrega sentimentos ruins na sua vida. Você está aí hoje invejando o próximo, invejando até os teus da sua família. Isso daí é uma doença da alma. Pede para Deus te curar disso daí hoje, nesse exato momento, pois a cura tá chegando aí agora. Basta você se ajoelhar, dobrar, se prostrar e falar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, cura minha alma, me perdoa. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Basta você crer. Hoje é o grande dia do seu milagre. Se você está disposto ou disposta a receber esse milagre hoje, não deixe para amanhã. É agora. Dobre o seu joelho. Hoje tem igrejas abertas a qualquer hora, a qualquer momento. Se Deus permitir que você viva até mais tarde, vai numa igreja mais tarde. A hora que der. Ou dobre o seu joelhinho e fala assim: Deus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, cura, salva, liberta, transforma minha vida, o meu eu, de toda doença, praga, enfermidades, tudo que está de ruim, cura-me. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. E a palavra de Deus vai se cumprir. E o nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus foi glorificado através da vida desta mulher. E vai ser glorificado na sua vida também. E você vai testemunhar os milagres de Deus na sua vida, em todas as áreas. Tá? Deus abençoe a vida, os caminhos de vocês. Passe essa mensagem para todos nas suas redes sociais e compartilham. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.